Essa é a impactante história de Daverson, o flagelo do rubro-negro, predestinado, herói do Palmeiras e pesadelo dos rivais. Um cara completamente maluco e fora da casinha. Ame ou odeie, mas admita, Daverson é um dos melhores personagens da história do futebol brasileiro. Aquele cara com uma baita personalidade, descontraída, brincalhona e que às vezes até te emociona. Típico de um pagodeiro, não é verdade? Pois é, antes do futebol, Daverson na verdade tentou música, mas quase acabou na pindaíba. Sinceramente, a história de Daverson é tão maluca quanto ele, cheia de altos e baixos. Um cara que passou pelo fundo do poço e hoje é clamado pelos fãs para a seleção brasileira. E é por isso que hoje vamos entender como foi a ascensão de Daverson. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Hoje, Daverson é chamado de pai do Flamengo. Esse fato se consumou após uma partida entre Cuiabá e Flamengo, que apesar do rubro-negro não estar vindo de uma fase excelente, era claramente o favorito a golear. O favoritismo esqueceu que o Cuiabá tem o pai do Mengão, Daverson, o homem sendo o maestro do caos na vida do Flamengo, assistência e gol, e claro, especialidade da casa, uma provocaçãozinha. Acho que até hoje o Flamengo nunca teve um carrasco como o Davinho. No início da temporada, quando o Palmeiras ganhou o título da Supercopa do Brasil em cima deles, o maluco aproveitou para dar uma cutucada no rival, mesmo nem jogando mais no Palestra. Estava lá para zoar a eliminação pro Al Hilal. Isso não foi surpresa para ninguém, ainda mais vindo de Daverson, um cara que você pode esperar de tudo. Desde perder o controle e dar uma voadora no adversário, a consolar a torcida rival após uma derrota. Apesar dessas atitudes, ele é mais um provocador. Um jogador que tenta de todas as maneiras entrar na mente dos adversários e forçar um erro. Às vezes isso funciona. A dancinha contra o Santos, a comemoração de uma falta contra o Cerro Porteño e a piscadinha contra o Corinthians. Lances que não vão sair da cabeça do torcedor. Aliás, o que esse cara causou de confusões e polêmicas em 2018 é brincadeira. Só pra você ter uma ideia, ele já começou tatuando o bordão do Chaves. Ninguém tem paciência comigo, pra agradecer a paciência do Palmeiras. Depois, fez um vídeo de despedida fake que pegou mal e teve que pedir desculpas. E claro, como esquecer daquela indicação que recebeu ao Oscar de melhor ator no filme Palmeiras vs Sport. Uma atuação incrível e indicação merecida, e olha que nem foi a primeira. Tivemos outra no Getafe, numa cena onde o jogador é atingido em alta velocidade por um isqueiro. Não importa o campeonato e nem o nível competitivo, Daverson dá um show à parte quando está dentro de campo. Na sua estreia com a camisa do Cuiabá, a cena mais perfeita, aproveitando uma poça de água que rendeu um pênalti contra o Avaí, e a mais icônica contra o Flamengo na final da Libertadores. O problema dessas provocações é que isso nem sempre funciona. Algumas vezes acaba motivando os rivais a virem para cima, como aconteceu com o Cristiano Ronaldo, quando Daverson estava no Levante. Não acabou muito bem, mas de qualquer forma, é entretenimento puro. Mas o problema real mesmo é quando as coisas passam dos limites. Quer um exemplo disso? As cusparadas contra Godin e Richard, que passaram completamente dos limites. Só uma pessoa conseguiu colocar um freio nesse maluco, Felipão, que colocou o bom senso na cachola do Davinho no Palmeiras em 2018. Aliás, foi nas mãos do pentacampeão que Daverson viveu sua melhor fase. E os dois ficaram tão próximos que o Felipão é padrinho da filha do jogador. Apesar de tantas polêmicas, o cara quase sempre correspondeu, marcando gols importantíssimos em sua carreira. Contra o Barça na final da Copa do Rei, contra o Vasco no Brasileirão de 2018 e, claro, contra o Flamengo na final da Libertadores. Talvez seja o gol mais importante de Daverson, conseguindo retribuir todo o amor que o Palmeiras lhe deu na sua vida. Um dos únicos clubes que realmente acreditou no seu futebol. Quero dizer, mais ou menos, a torcida não estava se mostrando muito esperançosa quando o Cuca pediu para a diretoria que o tirasse do Levante por 5 milhões de euros. O desprezo sempre foi um companheiro próximo de Daverson. Desde sua infância em Santa Margarida, no Rio de Janeiro, as pessoas à sua volta o falavam para desistir e o desprezavam o seu sonho. Porque naquele lugar muitos garotos promissores já tinham surgido e nenhum deles virou profissional. Mesmo abaixo de críticas, o garoto seguiu o sonho, com o apoio da mãe e principalmente do pai. E com 18 anos chegou ao Grêmio Mangaratibense, da terceira divisão do Cariocão. Pois é, não é bem essa expectativa que você tem quando quer se tornar um jogador, ganhar 500 pilas por mês e um time da terceira divisão de um estadual. Desse jeito ele até pensou em desistir. E na verdade foi isso que ele fez por um tempo, dando preferência a vender salgados e a se tornar um pagodeiro de sucesso. O problema é que quando falou isso pro seu pai, o velho quase infartou e decidiu cortar toda a pouca ajuda que dava ao filho. E uma pequena porcentagem do título do Verdão em 2021 pode ser colocada na conta de seu Carlos Roberto da Silva,
porque com essa atitude controversa para alguns, Daverson se sentiu pressionado a voltar ao campo, e foi quando as coisas começaram a mudar. De algum jeito esse cara foi notado por um olheiro do Benfica e foi levado a Portugal sem nenhum real no bolso, mas com um sonho no coração. Depois de 15 dias no alojamento do clube, recebeu um contrato de 5 anos, por 1.200 euros para jogar no Benfica B. E a primeira coisa que fez com o dinheiro que recebeu foi comprar a passagem para a namorada Jéssica Laine e alugar uma casa para si. O que não deu tão certo assim, já que no Brasil 1.200 euros é muito dinheiro. Já na Europa, isso não é nada. O dinheiro de Daverson ficou curto e as coisas começaram a apertar. Por sorte, um amigo, um ídolo, cuidou dele. Allan Kardec, que chamou Daverson e sua esposa para morarem na sua casa até terem uma estabilidade financeira. Daverson poderia focar 100% em campo se não tivesse que se preocupar com coisas externas. Lá o brasileiro fez 29 partidas e marcou 8 gols, números interessantes para uma primeira temporada como profissional, e acabou negociado ao Belenenses, marcando 12 gols em 33 jogos. Depois ainda foi para o Colônia e por fim chegou ao Levante da Espanha, fazendo uma boa temporada que acabou com um empréstimo ao Deportivo Alavés, depois do Levante ser rebaixado. E no Alavés até mesmo chegou a ser reconhecido por Luiz Henrique como uma ameaça ao Barcelona do trio MSN antes da final da Copa do Rei. Daverson é um dos atacantes mais complicados do futebol espanhol por seu nível técnico e também pelo físico. É muito bom no jogo aéreo, um lutador nato, continua as jogadas que cria para o seu time na segunda bola. Chega muito bem na conclusão, é muito rápido na transição, é um jogador completo que sempre será difícil de enfrentar. Essa declaração fez Cuca desejar Daverson, mas como esperado pela torcida, ele não começou bem. Apesar disso, conseguiu se firmar no time quando o paizão Felipão chegou no comando. E mesmo jogando menos com Abel, nunca teve problemas com o português. Até porque todo mundo estava focado em um só objetivo, e que foi conquistado de uma maneira épica, com um herói completamente improvável. Inevitavelmente, sua passagem pelo Palmeiras chegou ao fim. Sem dúvidas, Daverson é um cara que está imortalizado na história do clube. Um azarão que trouxe um título que realmente marcou a história desse clube. Mas hoje, no Cuiabá, o cara ainda segue aprontando, fazendo um excelente primeiro turno, terminando na 8ª posição, à frente de Galo, Cruzeiro, Corinthians, Inter, Bahia, Santos e Vasco, batendo times como Flamengo, Inter e São Paulo e calando a boca de todos os críticos. E o principal nome por trás dessa imponente campanha do Cuiabá é Daverson, que agora, talvez em um dos momentos mais felizes da sua carreira, é pedido até mesmo na seleção no lugar do Pombo. A verdade é que mesmo amando ou odiando Daverson, ele não passa despercebido aos olhos de ninguém. Se Daverson fosse convocado, estaria consumando seu maior sonho. E quem sou eu para duvidar de um louco sonhador que chegou até onde Daverson chegou? Só que Daverson não é um cara que parece estar nos planos de Diniz para o próximo ciclo. Mas mesmo assim, a esperança é a última que morre. Mas eu quero saber a sua opinião. O Daverson teria alguma condição de ser o 9 do Hexa? E quem você prefere nessa temporada, Richarlison ou Daverson? Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo já sabe.